Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade ao capítulo 2, a arte e espaços públicos. E temos como tema as novas fases do teatro no século XX. Acompanhe pelo livro didático na página 72. No início do século XX, alguns artistas começaram a questionar a aproximação ou o distanciamento entre os atores e a plateia, discutindo até mesmo a noção de quarta parede. Bertolt Brecht, criador do teatro épico, na Alemanha, investiu na ideia de um teatro politizado, com o objetivo de modificar a sociedade. Para Brecht, em vez de hipnotizar o espectador, o teatro deveria despertá-lo para uma reflexão crítica. Brecht trabalhava com o teatro de forma épica. O épico é classificado por eu lírico, sendo narrador e personagem. A ação e tempo da peça não necessariamente cronológicos. E o mais importante, o público não era passivo, mas sim age analisando e refletindo as situações propostas em cena. Ele também propõe elementos para causar esse afastamento ou estranhamento das personagens, como quebra da quarta parede, onde há a intenção direta com o público, a interação direta com o público. Personagens não representam indivíduos, mas sim a classe social em que vivem. Os gestos, movimentos repetidos dos atores, que classificam a classe de seus personagens, songs como instrumentos para afastamento e análise, usar a história como metáfora e usar o grotesco no fazer cômico. Esse movimento, considerado revolucionário, foi criado em 1958 por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Me refiro ao teatro de oficina. Preocupados em estudar a formação cultural do país e investigar a estrutura do capitalismo e suas repercussões socioculturais, com repertório e técnicas próprios, o teatro de oficina sofreu perseguições durante a época da ditadura no Brasil, por causa das reflexões sobre as questões sociais que promoviam em suas peças. Depois de uma pausa, o grupo retomou as atividades assumindo um novo nome, Oficina Usina Uzona, e mantém suas atividades até o dia de hoje. O teatro de oficina é considerado pelo Estado e pela classe artística e pelo público de teatro um patrimônio cultural brasileiro, por sua capacidade de autotransformação e resistência às constantes mudanças sociocultural e política deste país, desta forma, contribuindo para uma nova sociedade mais justa. Outro movimento que surgiu no Brasil com a intenção de mudar o modo de fazer teatro foi o teatro de arena. Sua principal característica era a crítica social, tendo por objetivo transformar o teatro nacional. Uma das propostas desse movimento era encenar peças de baixo custo, genuinamente nacionais, ou que nacionalizassem os textos clássicos. O grande diretor de teatro de arena foi Augusto Boal, que passou a trabalhar com o chamado Sistema Coringa, utilizado pela primeira vez no espetáculo Arena contra Zumbi, e depois em espetáculos como Arena contra Tiradentes. Essa era uma forma de fazer teatro em que os atores se revezavam nos personagens durante o espetáculo, tornando possível a realização de qualquer peça com um elenco reduzido. Influenciado pelo teatro político de Bertolt
segundo o qual o texto deveria ser um processo aberto capaz de servir à ideia do autor do espetáculo. A Arena desacralizou a escrita dramática. Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, à frente do grupo no momento do golpe militar, precisaram elaborar uma estratégia para enfrentar a censura, já que as peças realistas que o grupo costumava montar haviam sido proibidas. A peça Arena contra Zumbi, de 1965, marca o início dessa nova fase. Trata-se da história de escravos revolucionários que lutavam por justiça e liberdade. Além de diretor, Augusto Boal era dramaturgo e tornou-se amplamente reconhecido como o criador do teatro do oprimido. Sua proposta, ao desenvolver esse tipo de teatro, era proporcionar o diálogo com o público e sua participação direta em seu ambiente cotidiano. O teatro do oprimido é uma metodologia criada por Augusto Boal nos anos de 1960, que pretende usar o teatro como ferramenta de trabalho político, social, ético e estético, contribuindo para a formação, a transformação social. O teatro do oprimido assenta em 3 grandes princípios, que são as suas propostas mais fortes: a reapropriação dos meios de produção teatral pelos oprimidos e a quebra da quarta parede que separa o público dos atores e insuficiência do teatro para a transformação social, isto é, a necessidade de ele se integrar no trabalho social e político mais amplo. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.